Olá, Doramers, tudo bom? É hora de vídeo diferentão pra gente, pra nós que amamos essas curiosidades, essas notícias do universo dos doramas. Hoje vamos inclusive comentar de acidentes que aconteceram com os astros dos doramas durante a gravação das histórias inesquecíveis que a gente ama. E se você, assim como eu, também ama esse universo dos doramas e quer ficar ligadinho em tudo que acontece, já deixa aqui o seu like, se inscreve e também ativa o sininho, pois assim a gente vai ficar cada vez mais pertinho. E como eu comentei para vocês, hoje nós vamos falar dos astros que literalmente deram sangue para poder conseguir aí entregar de fato produções memoráveis, histórias incríveis. Recentemente, o caso que chocou a Coreia tem a ver com o ícone Han So-hee, aquela maravilhosa linda de My Name que estava aí nos preparativos do seu novo dorama, A Criatura de Gyeongseon. Vocês devem se lembrar que essa maravilhosa está com tudo no ano, inclusive este dorama conta com astros incríveis. Nós tomamos um susto de fato quando a própria agência do ícone comunicou que ela teria se ferido no rosto, inclusive que foi levada às pressas para o pronto-socorro. Mas essa notícia informou pra gente também que ela atualmente passa bem. A informação de fato é que ela teria se ferido ali próximo aos seus olhos. No momento então ela está em casa se recuperando, mas as gravações do dorama continuam, elas seguem. E a gente está aí torcendo para que ela se recupere, para que ela fique bem, né, pessoal? Mas acidentes como esse durante as filmagens já vem acontecendo durante algum tempo e não só nessa história. Inclusive o Park Seo-joon, nosso querido Park São João, que inclusive também está protagonizando esse mesmo dorama ali, juntinho com a Han So-hee, ele já havia se machucado há algum tempo atrás no clássico dorama Hwarang. Inclusive ele praticamente lesionou o pescoço, olha só. Mas ainda existem casos mais complexos e que quase custaram mais do que caro, muito caro, para os nossos astros. Aconteceram durante as gravações de outros doramas. Vocês devem se lembrar, por exemplo, do ícone Lee Seung-gi, maravilhoso de Retaliação lá da Netflix. Inclusive, ele é dono de outros doramas incríveis que eu amo, como A Minha Namorada é uma Raposa de 9 Caudas, que tem resenha aqui no canal. Nessa história, por exemplo, ele foi um dublê que estava prestes a se tornar um astro famosíssimo dos dramas, mas durante as gravações ele sofreu vários acidentes naquela mesma história que inclusive quase custou a vida dele. Mas em uma outra gravação aconteceu um acidente com ele na história de Todas as Luzes. Por conta das tretas que aconteceram nesse acidente, a gravação chegou a ser paralisada. Nesse caso ele não foi intérprete de um dublê, porém durante as gravações tudo aconteceu por conta de uma faca cinematográfica. Ele foi até parar na emergência, pessoal, olha só. Felizmente ele se recuperou e essa história fez sucesso. Na verdade, esse astro faz muito sucesso. Temos um outro ícone que se feriu não uma, mas duas vezes durante a gravação do dorama A Face do Rei lá de 2014. Foi ele, o Seung-gu. Na primeira vez ele acabou sendo atingido por um dublê e o ícone teve uma espécie de lesão ali próximo aos olhos. Na segunda vez ele acabou sendo ferido no nariz, tudo isso porque ele estava filmando com cabos, olha só. Ele atualmente está filmando o dorama Café Minadang, que está lá na Netflix. E sim, mesmo com todo esse acontecimento lá de 2014, ele conseguiu se recuperar e está bem, graças a Deus. E acidentes também têm acontecido em outros doramas clássicos, como foi o caso da Kim So-hyun. Vocês devem se lembrar dessa linda de Love Alarm também lá da Netflix. Ela se feriu nas gravações do conto de Nokdu. Essa história é da KBS de 2019 e ela acabou caindo do cavalo de fato. E a própria agência dela confirmou e ainda trouxe mais explicações. Contando aí pra gente que imediatamente ela foi levada para um médico, para um hospital e nenhum problema foi encontrado. Ela acabou se recuperando aí de algumas escoriações. As gravações desse dorama teve continuidade.
E existem situações ainda mais complexas. Se você acha que cair de um cavalo já é perigoso, vejam só o que aconteceu não só com a Han Ji-min, um ícone da Netflix que está em vários doramas como Familiar Wife e O Recente Amor e outros doramas. Esse acontecido é lá de 2006 na história de Wolf. Ela era a protagonista dessa história e acontece que não só ela, mas várias pessoas do set foram atingidas por um carro durante as gravações com um dublê. Inclusive, esse acidente fez com que esse dorama fosse completamente arquivado. E hoje a gente praticamente não acha nada sobre essa história na internet, vocês acreditam? Existem casos ainda mais tristes e perigosos, como foi o do Incrível de 1. Você deve se lembrar desse lindo que está em Loucos um pelo outro e também está em no recente dorama familiar da Netflix, o dorama da família Modelo. Mas o que aconteceu com ele foi lá em 2017 na filmagem do filme Novo Julgamento. E sim, o pior aconteceu, gente. Acabou aí caindo em cima dele uma janela. De alguma forma, ele acabou sendo ultrapassado pelos vidros da janela, então caiu por cima dele, teve todos os estilhaços, mas o braço dele acabou meio que sendo prensado. E ele precisou de levar 50 pontos e só depois de muito tempo ele se recuperou para retomar as gravações. E ainda falando em astros que são verdadeiros heróis, que conseguiram de fato ultrapassar essa dificuldade, temos o ícone Song Joong-ki. Vocês devem se lembrar da fase que ele entregou cenas maravilhosas de ação lá no dorama Descendentes do Sol. Esse clássico que a gente ama quase custou para ele, custou muito caro. A gente inclusive pode ver isso no próprio dorama. Ele aparece em muitas das cenas aí com o braço imobilizado. E sim, pessoal, foram ferimentos de verdade, ele se machucou mesmo. Em alguns momentos o dorama teve as gravações pausadas justamente para que ele pudesse se recuperar. E a gente sabe, né, depois de tanta cena de ação, foi entregue pra gente essa pérola e ele conseguiu se sair muito bem. Um outro caso que preocupou todo mundo foi do Kang Do-won, lá no filme Os Bonitos Também Mentem. Acontece que ele acabou sofrendo uma lesão no pescoço durante as gravações do filme, um filme de ação. E vejam só, tinha ficado preso um caco de vidro dentro dessa ferida. Mas ele mesmo abriu e tirou esse caco de vidro e foi levado para um pronto-socorro e precisou dar ponto sim, pessoal, olha só. Existem ainda outros casos que não tem confirmação total sobre qual é o dorama, como o da Park Bo-young. Ela que teve que tratar uma lesão no braço depois das gravações de uma dessas histórias. Só depois de muito tempo, segundo ela, da gravação do dorama, que ela conseguiu aí organizar a agenda para poder de fato se tratar. Será que foi da mulher forte? A gente não sabe, né? Mas tem tudo a ver. Tem ainda outros astros que foram afetados na vida real por acidentes que aconteceram não no set, mas muito próximo às gravações. A gente falou recentemente desses casos da vida real, incluindo a Park Shin-hye e também o Lee Mi-ho, mas o ícone também já foi atingido, não só como aconteceu nas filmagens da gravação do dorama Garotos Antes de Flores, e sim em Gangnam 1970. Eu já vou deixar essas informações linkadinhas aqui no card para que você possa conferir. Mas e vocês, comentem aqui embaixo o que acharam dessas curiosidades de hoje e o que mais vocês gostariam de ver de diferentão aqui no canal, pois em breve a gente vai estar de volta com muito mais novidades. Então, até a próxima! Um grande abraço para todos e tchau!